E falando em mundo, vamos dar um pulinho lá na Ucrânia, né? Não é bem na Ucrânia, é mais no Ocidente, vamos dizer assim, né? Vamos falar aqui do Putin. Inclusive, ele respondendo ao Ocidente, quer dizer, se ele está respondendo, é porque ele foi perguntado aí pelo Ocidente, que no caso o mando é os Estados Unidos. E respondendo ao Ocidente, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a Rússia estaria sim disposta a conversar com a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa para negociar o fim do conflito com Kiev. Putin destacou, porém, que mesmo com uma abertura para negociações, Moscou irá proteger seus interesses nacionais. Em uma reunião do Ministério da Defesa em Moscou na última terça-feira, com a presença da alta cúpula militar, o presidente russo afirmou que o país não abrirá mão de seus interesses, mas que não tem planos de entrar em conflito com a Europa. Declarou que a adesão da Ucrânia à OTAN não é aceitável para a Rússia. Eles querem negociar? Que negociem, mas faremos isso com base em nossos interesses nacionais. Foi o que disse o presidente russo. O encontro contou aí com a presença do ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, o general Valery Gerasimov, além do diretor do Serviço Federal de Segurança, Alexander Bornikov. Putin afirmou que as tropas russas manterão os seus objetivos na operação militar, mas reconheceu a necessidade de aprimorar a comunicação. O ministro da Defesa, o Shoigu, revelou um aumento na produção de tanques, veículos aéreos não tripulados e projéteis de artilharia desde fevereiro de 2022. Além disso, anunciou o recrutamento de mais 490 mil soldados contratados e voluntários em 2023, com planos de aumentar esse efetivo para 745 mil no próximo ano. Bom, resumindo a história aqui, os Estados Unidos não têm mais dinheiro para mandar para a Ucrânia. Parece que esse 1 bilhão que eles estão mandando agora vai ser o último, porque até o próprio Congresso já está boicotando, né, esses empréstimos, porque tem muita coisa a ser feita dentro do país. No caso da Europa também, vários países já estão conseguindo, inclusive, até questão de sobrevivência, renegociarem com a Rússia para que obtenham o gás de volta, e já estão tendo. A Eslováquia é um desses países que abriu mão da sanção por conta própria e foi atendida pelo Ocidente, porque é uma questão de sobrevivência. Eles agora estão no inverno. Agora fica aqui a pergunta, né, o Fabinho? A gente sabe que essa guerra é uma guerra de procuração dos Estados Unidos, né, contra a Rússia, usando a Ucrânia. Você acha que vão chegar num consenso? No caso, o Putin, porque o presidente Biden está querendo, porque até a própria imagem dele, né, está caindo aí nas pesquisas, porque só está dando atenção para a guerra e não para o povo americano. O que você acha que acontece? A história se repete, né, Santiago? A história se repete em todas as guerras contemporâneas que a gente pôde acompanhar. A história se repete. Num primeiro momento, ergue-se aquela bandeira dos países livres, da soberania, que eu concordo, que eu sempre me posicionei aqui contra a invasão de um país soberano. Né? Eu acho que não é por aí que você vai resolver as situações. Mas por que a história se repete? Porque tudo gira, infelizmente, em volta do dinheiro e do poder econômico. Quer dizer, é uma guerra que muitos previram que ela terminaria muito antes e ela se arrasta até hoje. E isso, como você bem falou, envolve bilhões de dólares uma guerra dessa. Então, é o dinheiro do país, quer dizer, os Estados Unidos, todo mundo sabe, o país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, mas que chega a uma altura, a determinado momento, em que começa a refletir na população e nos gastos internos do país. Né? Por outro lado, o Putin ele diz que aceita conversar desde que a Ucrânia não faça parte da OTAN, dos países do Ocidente que estão unidos, enfim, que é aquele grupo da Europa Ocidental, enfim. Então, ele vai bater o pé nisso. Então, vai ser uma situação difícil de resolver, porque eu acho que ele não vai arredar o pé dessa situação da Ucrânia não fazer parte da OTAN, porque aí, ao meu ver, não concordando com a ideia dele, mas tentando entender a cabeça dele, o que acontece? Seria uma derrota.
de um país que ele está em guerra que vai participar agora da OTAN, que tem aquele lema que se você ataca um dos países da OTAN, você está atacando a todos. Então, ao meu ver, ele enxerga essa situação como uma derrota. Por isso que eu acho difícil, não sei como é que isso vai se dar. Mas o poder econômico, por outro lado, precisam do gás da Rússia. Os Estados Unidos também não é santo. Logicamente, ele está interessado na situação econômica do país dele também. Enfim, vamos ver como é que se desdobra. A verdade é que a população está absolutamente arrasada na Hungria, na Ucrânia, famílias inteiras, um país bonito como a gente vê em alguns filmes, eu infelizmente não conheço, mas destruído, né, pela guerra, pessoas sofrendo, idosos. Imagina você reconstruir um país todo desse. Quer dizer, e por outro lado também, a Rússia sofre. Parte da população é contra a guerra, não é todo mundo que apoia. Então, sofre pressão da própria população. Não obstante ser um regime autoritário, em que proíbe qualquer tipo de manifestação, mas, de certa maneira, também a população local, uma parte dela, é contra essa guerra, porque também vai dinheiro, né? E quando você gasta dinheiro numa guerra, você tem que tirar de algum lugar, e você vai tirar da própria população os benefícios que aquela população teria direito por pagar seus impostos e para viver normalmente. Então, a verdade é que a guerra não é bom para ninguém. Então, vamos torcer para que isso, de alguma forma, se ache uma solução, apesar de eu achar que não vai ser para agora ainda não, viu? Ô, Marcelinho, eu gostaria de ouvi-lo também, porque a gente vê que os Estados Unidos é quem está bancando essa guerra, né? Como nós já falamos. Claro que países da União Europeia vêm lá naquela boa amizade com o Ocidente, né? Em nome do Ocidente, em nome da OTAN, todo mundo querendo ajudar um pouquinho. Que essa ajuda já acabou. França já não vai ajudar mais, a Alemanha não ajuda mais, Polônia, que é o país que mais pegou aí refugiados da Ucrânia na guerra, falou que não vai ajudar mais. Enfim, todo mundo tirou o time de campo. E os Estados Unidos está vendo que vai sobrar para ele esse custo todo, né? E a gente está vendo que países da Europa já começam a ir contra os Estados Unidos na questão, poxa, estamos aqui no inverno, os caras têm gás a dar e vender, né, no caso da Rússia, e a gente não pode pegar nada de gás em questão do nome da sanção. Uma sanção que parece que foi um tiro no pé. Você acha que agora sai um acordo ou você acha que ainda vai demorar um pouquinho? Podemos dizer que o Putin ganhou a guerra já ou não? O Putin tem mais força, né? Tem mais força econômica. Não sei até que ponto ele vai aguentar também, mas tem mais força econômica que a Ucrânia, né? Depende de menos apoio do que a própria Ucrânia. A Ucrânia está perdendo a força porque os seus apoiadores também estão tendo que dar atenção a seus próprios países ali, né? Então, isso está enfraquecendo aí a questão militar da Ucrânia. Agora, acordo, eu acho difícil existir um acordo quando um não abre mão do que quer e o outro também não abre mão do que quer, né? Um acordo é um abre mão de um pouquinho de coisa, outro abre mão de um pouquinho de coisa, tal. Então, isso se chega num acordo, né? Isso seria um acordo, né? Todos ficam contentes. Num caso que ninguém vai abrir mão de nada, dificilmente haverá um acordo, né? Vai ter que ter aí uma imposição de algum lado, tá? E aí a guerra tende a persistir, como disse o doutor, eu acho que ainda vai durar um pouquinho mais de tempo ainda, né? Então, tudo isso ainda, eu acho que ainda é muita narrativa, né, que tá correndo aí e tal, é muita notícia, tem muita guerra, né? Mas olha só, aí uma opinião bem pessoal mesmo, né? Tudo isso é feito da globalização, né? Eles entenderam que a globalização é fabuloso para o mundo, né? Um país produz tal coisa, outro país produz tal coisa, outro, né? Aí eles agora estão percebendo que essas dependências causam problemas internos quando esses países entram em algum conflito ou se travam, né? Então, os países estão começando a entender que eles precisam ser autossuficientes, né? Então, isso está abrindo os olhos de muitas potências e deveria abrir também os olhos de um país com dimensões continentais como o nosso querido
amado e estimado Brasil. Ô, Paulinho, por outro lado, vamos fazer um comparativo aqui bem rápido do que está acontecendo. Por um lado, nós temos os Estados Unidos que está entrando em campanha, no caso o Biden, está perdendo do Trump, quer dizer, o povo americano está descontente. Por outro lado, nós temos um Zelensky que está queimado na fita também no próprio país, justamente por não ter dado certo a tal da ofensiva, né? Sendo que foi muitos recursos numa época melhor do ano, quer dizer que não era o inverno, para poder fazer essa ofensiva em nome dos Estados Unidos e ganhar essa guerra. Também não aconteceu, e o pior de tudo, por corrupção dentro do país. Hoje a Ucrânia é um país mais corrupto do que o Brasil. E a gente vê que até os generais do Zelensky estão indo contra ele, quer dizer, já estão batendo boca, estão indo buscar gente em casa porque não tem mais efetivo, pessoas sem treinamento, tirando pais de família para ir para a guerra, enfim, já foi para o desespero. E do outro lado, a gente vê o próprio Putin, que está concorrendo novamente a uma reeleição, e o segundo colocado, que seria o oponente dele, já até anunciou, olha, quer saber? Votem no Putin, porque hoje ele é o melhor para a Rússia. Quer dizer, a gente vê faz essas comparações, tá certo que existem lá os seus meios, cada um tem os seus meios, mas é o que acontece hoje no panorama geral. Você acha que isso faz com que a guerra tenha que parar de qualquer jeito? Porque mesmo que ela continue, a gente vê uma Rússia muito mais fortificada em todos os contextos, né? E até países da Europa pedindo para sair da sanção, indo para o lado da Rússia em troca de gás. Você vê que é crise. É uma crise da Europa, né? E os Estados Unidos não estão apoiando esses países nessa hora que estão precisando. Então isso tudo conta. Como é que você analisa esse mundo geopolítico aí? Nossa, Thiago, ontem, né, dia 19, terça-feira, o Zelensky deu uma entrevista coletiva, né? Ele falou justamente sobre a guerra, falou sobre eleições, perguntaram para ele a respeito dessa negativa aí do Congresso norte-americano de mandar mais dinheiro no momento, né? Já que eles estão com outras prioridades, né? Que tem a guerra lá de Israel junto ao Hamas, o Oriente Médio ali está bem efervescente. Eu acredito no seguinte, a guerra não vai terminar, né? Por um determinado tempo. A acordo de paz, eu não vejo a médio tempo um acordo de paz, porque o acordo de paz teria que ser feito abrindo mão de território, né? O Zelensky já falou várias vezes que não abriria mão de territórios, que a parte ali da Crimeia, dos portos, faz parte da Ucrânia, que ele não perderia aqueles territórios e um monte de coisa. Talvez por falta de dinheiro, que nem eu participei ontem do seu programa, e todas as guerras, praticamente, elas são feitas por causa de dinheiro. Não tem outra explicação, né? Você quer invadir o território de um país, que é seu vizinho, porque ele tem alguns recursos naturais que você não tem e assim por diante. Então, é dinheiro. Ou problemas políticos, que nem a Rússia com a Ucrânia, né? Aí, a invasão russa foi para eliminar o nazismo dentro da Ucrânia e para a Ucrânia não fazer parte da OTAN. Então, essas foram as duas justificativas que a Rússia usou, dizendo que a Ucrânia era um refúgio nazista, sendo que o Zelensky é judeu, né? Uma tremenda de uma hipocrisia da parte do Putin, falar um negócio desse. E outra coisa... dizendo que a Ucrânia não poderia fazer parte da OTAN. Eu acho que vai ficar mais ou menos na situação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul nunca assinaram um tratado de paz. Existe um armistício na Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Então, até hoje, vamos dizer que os dois países estão em guerra. Estão em guerra, é verdade. Exatamente. Não existe um tratado de paz. Então, o que vai acabar, eu vejo assim, são os recursos, né? Agora, de novembro até março, chove lá na região da Ucrânia, naquela região ali do leste europeu, torrencialmente. Então, tanques de guerra, obuses pesados, essas coisas, não tem como se deslocar. Ali, até tem um nome, se chama Rasputinsa, o nome dessa chuva. Ela vai de novembro até março, né? Hitler soube bem o que aconteceu, né, quando tentou invadir a Rússia, que
que os tanques atolaram. Então, é mais ou menos por aí o que acontece naquela região. Então, não tem como passar grandes equipamentos militares. Então, está tudo meio que stand-by, né? Tanto o Zelensky está meio stand-by, o Putin está em stand-by, não sabendo direito os rumos que vai acontecer. Então, eu acredito que aí é questão de recurso financeiro, viu, Santiago? É questão de dinheiro. Quem botar mais dinheiro nessa brincadeira aí vai levar, vai se dar bem. Se o Biden conseguir se reeleger, eu acredito que a Ucrânia tem uma possibilidade de sobrevida maior aí nesse cenário. Agora, se o Trump vier como presidente norte-americano, com certeza os recursos vão cessar e aí o Putin vai fazer um armistício ali e vai incorporar aqueles territórios que ele já pegou.